enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, Egrégora Universo Divino Amor, Passatempos de Educação. Livro Pureza Fatal, Robespierre e a Revolução Francesa. Autora do livro, Doutora Ruth Schuh, PhD. Pesquisa e formatação de Fernando Marins Leme. Sinopse. Nesta biografia do revolucionário francês mais controvertido, Ruth Schuh narra a trajetória impressionante de Maximilien Marie Isidore de Robespierre. A história desse ícone começa nos confins da província da França, do século XVIII, e só adquire velocidade com a chegada da Revolução Francesa em 1789. A vida de Maximilien Marie Isidore de Robespierre, então, acelera seguindo o ritmo da própria Revolução, atravessando velozmente dramas, pessoas e políticos, cada vez mais assustadores, para ser encerrada abruptamente sobre a guilhotina em um dia quente de julho de 1794. Quando exatamente o advogado de província começou a acreditar na imagem que a Revolução lhe refletia, e por esse motivo, tal imagem tornou-se tão perigosamente hipnótica, tanto para ele quanto para os seus contemporâneos e para a prosperidade. E porque é tão difícil compreender quem era Maximilien Marie Isidore de Robespierre e o que ele significava. Pureza Fatal responde essas questões, motivando por esse interesse imparcial. A autora concede ao biografado o benefício da dúvida. O incorruptível, como era conhecido, não tinha muitos amigos, era reservado e desconfiado, desprezava o suborno,
mas acabou sendo corrompido de 3 maneiras. Era vaidoso, cometia atos impulsivos, movido pelo ciúme, acreditava ser instrumento da província. Maximilien Marie Isidore de Robespierre cristalizava as principais contradições da Revolução Francesa e, por meio da compreensão de sua vida, pôde-se atender um dos períodos mais importantes para a história da França e para todo o resto do mundo. Para se começar uma resenha dissertativa da Revolução Francesa, em primeiro lugar, precisamos saber o que é uma revolução. Então, está aqui. Revolução Francesa. Definição. Movimento que ocorreu na França entre 1789 e 1799 e provocou transformações políticas, como o fim do absolutismo, e social, como ascensão política da burguesia. Contexto histórico francês. Primeiro, crise social marcada pelas desigualdades da sociedade estamental. Primeiro estado, alto clero, constituído por bispos, cônegos e abades. Baixo clero, constituído por padres. Segmentos de estado, a nobreza cortesã, nobres que viviam no Palácio de Versalhes em torno do rei. Nobreza providencial, nobres que viviam nas províncias. Nobreza de toga, burgueses ricos que compravam títulos de nobreza. Introdução. 1758. Maximilien Marie Isidore Robespierre nasce em Arras, Pas-de-Calais, Reino da França, 6 de maio de 1758, Paris. 1763, fim da Guerra dos 7 Anos. 1764, morte da mãe de Maximilien Marie Isidore Robespierre, 14 de julho. 1769, Maximilien Marie Isidore de Robespierre vai para o internato em Paris, no Collège Louis le Grand. 1772, desaparecimento do pai de Maximilien Marie Isidore de Robespierre. 1774, morte de Luís XV e ascensão do seu neto como Luís XVI. 1775, coroação de Luís XVI na Catedral de Paris em 11 de junho. 1778, a França apoia a Guerra de Independência Americana. 1781, Maximilien Marie Isidore Robespierre retorna a Arras para praticar advocacia. 1788, os éditos de Lamengnon fracassam. Maio, Luís XVI. 1789, Maximilien Marie Isidore de Robespierre faz campanha para eleição e é escolhido como representante do terceiro estado. Abril. Os Estados Gerais se reúnem em Versalhes. Maio. Terceiro estado reclama o direito de representar e nomeia-se Assembleia Nacional em 17 de junho. 20 de junho, ataque à Bastilha.
14 de julho, abolição dos direitos e privilégios feudais, 4 de agosto. Luís XVI e Assembleia Nacional mudam-se de Versalhes para Paris, outubro. Maximilien Marie Isidore Robespierre aluga um apartamento à Rua Saintonge. O Clube dos Jacobinos é fundado em Paris. 1790. Proliferação da França em uma rede de clubes políticos afiliados ao Clube dos Jacobinos de Paris, ameaça de guerra por Nótica, Sonde, Constituição Civil do Clero, julho, Festival da Federação, no primeiro aniversário da queda da Bastilha, de 14 de julho. 1791. Morte de Mirabeau, 2 de abril. O Papa Pio VI condena a Constituição Civil do Clero. 13 de abril. Fuga da família real para Versalhes. 20 de junho. Massacre no campo de Market. 17 de julho. Maximilien Marie Isidore Robespierre muda para novas acomodações na Rua Saint-Honore. Clube do Jacobino é dividido. Os membros moderados partem para fundar o Clube Frulante. Luís XVI aceita a nova Constituição. Setembro. A Assembleia Nacional é encerrada e Maximilien Marie Isidore de Robespierre visita Arras. Pétion torna-se prefeito de Paris em 14 de novembro. Maximilien Marie Isidore de Robespierre retorna a Paris e opõe-se à campanha das guerras dos Jacobinos em 28 de novembro. 1792. Queda do Ministério Feulante de Luís XVI. Indicação de amigos e parceiros do líder pós-guerra, Brissot. Morte do imperador do Sacro Império Romano, Leopoldo II, 1º de março. Festival em homenagem dos soldados de Chateauvieux, 15 de abril. A França declara guerra a Francisco II, filho de Leopoldo II e sucessor do imperador do Sacro Império Romano, 20 de abril. A guilhotina é usada pela primeira vez em 25 de abril. A Prússia une-se à Áustria na guerra contra a França, 15 de junho. O Duque de Belcevich divulga um manifesto ameaçando Paris, caso Luís XVI seja ferido, 25 de julho. As 48 seções de Paris declaram-se sessão permanente, 27 de julho. Queda da monarquia, 10 de agosto. Maximilien Marie Isidore Robespierre eleito para a Comuna Municipal, que governa Paris, 12 de agosto. General Lafayette foge da França. Prússia toma Longueville,
em 20 de agosto. Instauração do primeiro Tribunal Revolucionário. Prússia toma Verdun em 2 de setembro. Massacre na prisão, 2 e 6 de setembro. Maximilien Marie Isidore Robespierre é eleito para a nova Constituição Nacional em 5 de novembro. Vitória da França sobre a Prússia, na Batalha de Valmy, em 20 de setembro. A Convenção Nacional reúne-se em Paris em 21 de fevereiro. Declaração da República, 22 de setembro. Vitória francesa na Batalha do Jemappes, 6 de novembro. Julgamento de Luís XVI, iniciando com a sucessão formal, 11 de setembro. Dissolução do primeiro Tribunal Revolucionário, 1793. Execução de Luís XVI em 21 de janeiro. França declara guerra à Inglaterra e República Holandesa em fevereiro. Enrages fazem revolta por comida. França declara guerra à Espanha em 7 de março. Revolta na Vendéia. Insurreição frustrada em Paris, 6 e 10 de março. Instauração do infame Segundo Tribunal Revolucionário em 10 de março. Deserção do general Dumouriez após a Batalha de Neuville, em 18 de março. Instauração do Comitê de Segurança Pública em 6 de abril. Revolta em Lyon, em maio. Insurreição em Praia, em 31 de maio. Expulsão de deputados girondianos da Convenção Nacional em 2 de julho. Aceitação por referendo à adoção da Constituição Republicana Jacobina em 24 de junho. Danton é expulso do Comitê de Segurança Pública em 10 de julho. Marat é assassinado em 13 de julho. Maximilien Marie Isidore de Robespierre, eleito para o Comitê de Segurança Pública em 27 de julho. Início do ataque a Lyon em 8 de agosto. Destruição das sepulturas reais em Saint-Denis, em 10 de agosto. Toulon rende-se aos ingleses em 20 de agosto. O terror torna-se ordem do dia em 5 de setembro. Lei de suspeitos em 17 de setembro. Lei do máximo em 29 de setembro. Adoção do calendário republicano pós-ditado até 22 de setembro de 1792, em 5 de outubro. Ano 1. Queda de Lyon, 18 de Vendemiário, 9 de outubro. Execução de Maria Antonieta em 25 de Vendemiário, 16 de outubro. Execução dos deputados dioclecianos em 10 de Brumário, 31 de outubro. Festival da Razão em Notre-Dame, Paris, 20 de Brumário, 10 de novembro.
A Comuna decreta fechamento das igrejas em Paris em 3 de primário, 23 de novembro. Constituição do governo revolucionário em 14 de primário, 4 de dezembro. Primeira edição de Levier Cordebier em Desmoulins, em 15 de primário, 5 de dezembro. Toulon é recuperada pelos franceses em 29 de primário, 19 de dezembro. Rebeldes na Vendéia são subjugados em 2 de Nivoso, 22 de dezembro. Ano 2. Maximilien Marie Isidore de Robespierre, doente em 22 de Pluvioso, 22 de Ventoso, 10 de fevereiro a 12 de março. Execução dos hebertistas em 4 de Germanial, 24 de março. Fouché é chamado de volta a Lyon em 7 de Germinal, 27 de março. Execução dos dantonistas em 16 de Germinal, 5 de abril. Maximilien Marie Isidore Robespierre passa a comandar o departamento de polícia depois que Saint-Just parte em missão para o exército em 9 de Floreal, 28 de abril. Cécile Renault tenta assassinar Maximilien Marie Isidore de Robespierre em 4 de Prairial, 27 de maio. Festival do Ser Supremo em 20 de Prairial, 8 de junho. Reorganização do Tribunal Revolucionário em 22 de Prairial, 10 de junho. Vitória francesa na Batalha de Flers, em 8 de Messidor, 26 de junho. Banquete fraternais para celebrar o aniversário da queda da Bastilha em 26 de Messidor, 14 de julho. Último discurso de Maximilien Marie Isidore Robespierre para a Convenção Nacional em 8 de Thermidor, 26 de julho. Prisão de Maximilien Marie Isidore de Robespierre, em 9 de Thermidor, 27 de julho. Execução dos robespierristas em 10 de Thermidor, 28 de julho. Página do livro. Escur, 2009, páginas 423 a 426. A Revolução Francesa, iniciada no dia 17 de junho de 1789, foi um movimento impulsionado pela burguesia e contou com a participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria. Em 14 de julho de 1789, os parisienses tomaram a prisão de Bastilha, desencadeando profundas mudanças no governo francês. Contexto histórico. No final do século XVIII, a França era um país agrário, com a produção estruturada no modelo feudal. Isso significa que existiam impostos e licenças
que só eram válidos para determinadas regiões. O poder político estava concentrado no rei e em um pequeno número de auxiliares. Por isso, para a burguesia e parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, a Inglaterra, a sua rival, desenvolvia processo revolucionário industrial. Fases da Revolução Francesa para fins de estudo. A Revolução Francesa é dividida em 3 fases. Monarquia Constitucional, 1789-1792. Convenção Nacional, 1792-1795. Diretório, 1795-1799. Causa da Revolução Francesa. Intelectual fazia duras críticas às práticas econômicas mercantilista, ao absolutismo e ao direito concedido ao clero e à nobreza. Seus autores mais conhecidos foram Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot e Adam Smith. Crise econômica e política. Mais número pressionava para que as votações das leis fossem individuais e não por Estado. Somente assim o terceiro Estado podia passar normas que os favorecem. No entanto, o primeiro e o segundo Estado recusaram essa proposta e as votações continuaram a ser realizadas por Estado. Dessa forma, reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro Estado e parte do primeiro Estado, baixo clero, se separaram da Assembleia. Em seguida, declaram-se os legítimos representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunido até que ficasse pronta a Constituição. Monarquia Constitucional, 1789-1792. No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração assegurava os princípios da liberdade e da igualdade e fraternidade. Liberté, agilité e fraternité. Lema da Revolução, além do direito à propriedade. A recusa do rei Luís XVI em aprovar a declaração provoca novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres fugiram para outros países. A instabilidade na França era grande. A Constituição ficou pronta em setembro de 1791. Dentre os artigos, podemos destacar: o governo foi transformado em monarquia constitucional. O poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo. Constituído pela Assembleia, os deputados teriam mandato de 2 anos. Instituído o voto censitário, só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima. Suprimiam-se
os privilégios e as antigas ordens sociais. Confirmaram-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos. Manteve a escravidão na colônia. Convenção Nacional, 1792-1795. A Assembleia Legislativa foi substituída através do sufrágio universal masculino pela Convenção Nacional, que aboliu a monarquia e implantou a república. Os jacobinos eram a maioria nesse parlamento. O rei Luís XVI foi julgado, sentenciado, culpado por traição, sendo condenado à morte por guilhotina e executado em janeiro de 1793. Meses depois, a rainha Maria Antonieta teria o mesmo destino. Internamente, as opiniões divergentes de como deveria ser conduzida a revolução começaram a provocar divisão entre os próprios revolucionários. Existiam basicamente dois grupos. Graças à aprovação da lei dos suspeitos, que autorizava a prisão e morte dos considerados antirrevolucionarismo. Nessa mesma altura, as igrejas eram encerradas e os religiosos eram obrigados a deixar os seus conventos. Aquele que recusava jurar a Constituição Civil do clero era executado. Além da guilhotina, os suspeitos eram afogados no rio Loire. Ditadura jacobina introduziu novidades na Constituição como voto universal e não concitário, fim da escravidão nas colônias, congelamento de preços de produtos básicos como trigo, instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. As execuções tornaram-se um espetáculo popular, pois aconteciam diversas vezes ao dia num ato público. Para os ditadores, era uma forma justa de acabar com os inimigos, porém, essa atitude causava medo na população, que se voltou contra Robespierre e o acusou de tirania. Nessa sequência, após ser detido, Robespierre foi executado. Esse fato ficou conhecido como Golpe do 9 Thermidor, em 1794. Diante dessa situação, o diretório recorre ao exército na figura do jovem general Napoleão Bonaparte, para conter os ânimos dos inimigos. Dessa maneira, Bonaparte dá um golpe em 18 de Brumário, onde instaura o consulado, um governo mais centralizado que traria paz ao país por alguns anos. Consequências da Revolução Francesa. Burguesia aliou-se ao general Napoleão Bonaparte, que foi convidado a fazer parte do governo. Sua missão era recuperar a ordem e a estabilidade do país, proteger a riqueza da burguesia, salvá-la de todas as manifestações populares. Por volta de 1803, tem início as guerras napoleônicas, conflitos revolucionários imbuídos dos ideais da Revolução Francesa, que teve como protagonista Napoleão Bonaparte. A queda da Bastilha
ou tomada da Bastilha foi a derrubada da prisão-fortaleza Bastilha pelo o povo de Paris em 14 de julho de 1789. Essa prisão simbolizava o absolutismo e arbitrariedade da justiça francesa. Sua queda transformou-se em um marco para o processo revolucionário francês. A data de 14 de julho é comemorada como feriado nacional na França. Causas da queda da Bastilha. Armado composto pela chamada popular urbana. Também no campo havia um grupo numeroso de descontente se caracterizava pela radicalização revolucionária. Tudo isso levou a população de Paris a se revoltar e invadir a Bastilha. Característica da Bastilha. A Bastilha era uma fortaleza retangular de 90 metros de comprimento por 25 metros de largura, com 8 torres distribuídas pelas paredes. Esta chegava a 3 metros de espessura por 30 metros de altura. Ainda havia 2 pontes elevadiças cercadas por um fosso profundo coberto pelas águas do rio Sena, que dava acesso a um par de torres que guardavam a entrada leste da cidade de Paris. Internamente, a Bastilha era constituída por 3 pavimentos e um calabouço. No andar superior havia celas para detentos. No térreo se localizava a prisão comum. No subsolo ficavam as celas com espaço para ficar de pé. Contexto histórico da tomada da Bastilha. Diante dessa situação, o monarca convocou a Assembleia dos Estados Gerais para aprovar leis que pudessem tirar o país da estagnação econômica. Com reação, a burguesia embasada pelos ideais iluministas pressionou o rei a admitir a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte para a concepção de uma Constituição francesa. Esse fato levou Paris à beira da Revolução, uma vez que Luís XVI reunia tropas para sufocar o movimento. No entanto, o jornalista Camille Desmoulins, 1760 a 1794, alertou a população sobre o ataque iminente, donde surgiu a exposta. No total, uma guarda e menos de 100 revolucionários morreram no confronto. Na sequência, o ataque à Bastilha foi incendiada até se tornar ruínas. E alguns meses depois foi totalmente demolida. Consequências da queda da Bastilha. Com a queda dessa prisão, as mudanças que estavam em curso se precipitaram. A burguesia percebeu que tinha o povo a seu favor e passou a usar esse apoio. Parte do clero também aderiu ao terceiro estado. Dessa maneira, ambos os estados se aliaram em 20 de junho de 1789 e exigiram a promulgação de uma Constituição. Essa limitaria o poder do rei e o absolutismo terminaria na França. Depois da queda da Bastilha, a milícia de Paris se fortaleceu
e a população sentiu-se forte para fazer suas próprias demandas. Mais tarde, a revolução se radicalizaria e passaria por um momento de forte repressão conhecido como período do terror. O 14 de julho foi comemorado pela primeira vez em 1790, apesar apenas um ano depois da queda da Bastilha. Nessa ocasião, celebrou-se a festa da Federação, que simbolizava a união dos franceses. Durante a Terceira República, em 1880, o 14 de julho tornou-se feriado nacional por sugestão do deputado Benjamin Raspail, em 1823 e 1899, para não contrariar os republicanos, nem os conservadores. Não se fez menção se estão comemorando a queda da Bastilha ou a festa da Federação. Nesse dia, tradicionalmente, há um desfile militar em Paris e uma grande queima de fogo de artifício. Autora do texto, escrita por Juliana Bezerra, bacharel e licenciada em História pela PUC do Rio de Janeiro, especialista em Relações Internacionais pela Unilassalle, Rio de Janeiro, mestra em História da América Latina e União Europeia pela Universidade de Alcalá, na Espanha. Fim de trabalho.